Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que venceu o Avaí por 1-0 e entrou em contagem regressiva. Se vencer o Fluminense na próxima quarta na Arena em Itaquera, a Fiel vai comemorar o 7º título do Brasileirão. Casim, o gringo da favela, fez o gol que garantiu a vitória do Timão. Veja na narração de Celso Cardoso. Cleison vai para cima da marcação, tem 2 em cima dele, pro Jadson, pro Arana, vem Corinthians, o cruzamento saiu, Casim! Gol do Corinthians! Depois de 9 meses, nasceu o gol do Casim. Que me deixa feliz, né, que futebol se fala muito de personalidade e ter que dar a volta por cima. É um grupo que, se não tivesse personalidade, tantos esses jogos que a gente ficou sem vencer, eu não sei se recuperaria não, viu? Não sei, eu tenho dúvidas. Então mostrou força outra vez, foi difícil sair dessa casa dos 50 pontos aí, né? Não saía nunca. Que é isso? Acabava o jogo, sei lá, 53, 54, 55, 55, 55. Não saía nunca, né? Mas que bom, cara, que demos a volta por cima em tempo. Se a gente oscilou nesse momento, as outras equipes em outros momentos oscilaram também para a gente continuar na frente. E a gente segue firme nessa caminhada aí, nessa reta final. O Casim, eu tenho certeza que se ele tiver mais oportunidade, ele melhora o jogo dele. É um cara que ele precisa de jogo. Só que o Jô não está dando esse espaço. O Jô está fazendo um ano maravilhoso, um dos artilheiros da competição, só atrás do Henrique, é isso? Né? Então eu sei que se ele jogar, ele ganhar ritmo, ele vai ser mais, mas não está tendo espaço para isso. Muito feliz, cara. Muito feliz mesmo. Eu sei o tanto que principalmente esses jogadores ouviram, né? Teve jogo de eu colocar o Giovani aqui na arena e o estádio vinha abaixo reclamando. O próprio Casim não, enfim. Não desisto de atletas, não desisto de jogador. E graças a Deus estão retribuindo e estão dando a volta por cima. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Carille é uma grata surpresa. Surpresa numas, né? Porque ele já vinha trabalhando há muito tempo, uma década no Corinthians praticamente, acompanhando o Mano Menezes, acompanhando o Tite. Eu já defendia a efetivação dele lá atrás, quando o Tite foi para a seleção brasileira. E tá aí, você está vendo o resultado, né? Porque veja só, uma coisa é você ter um super elenco nas mãos, né? E dar resultado. E ele tem um time bom e um elenco reduzido. Ele trabalhou a temporada toda com 14, 15 jogadores no máximo. Conseguiu ganhar um Campeonato Paulista, que para muitos não tem muita referência, mas naquela época o Corinthians era a 4ª força, e ganhou o Campeonato Brasileiro. Eu digo ganhou porque tem tudo para ganhar, né? São 4 jogos, se vencer na quarta-feira vai ser campeão. E de repente nem se não vencer, né? Dependendo dos resultados da combinação, precisa pensar em relação a isso. Mas enfim, está prestes a ser campeão brasileiro, e fruto de um trabalho sério, de um trabalho que pode não encher os olhos do ponto de vista plástico, mas do ponto de vista da competitividade não há o que reclamar. Eu me lembro que quando o Carille assumiu o time e participou daquele torneio da Flórida, eu escrevi no gazetesportiva.com, no meu blog, na cara do gol, que o mínimo que se poderia esperar desse Corinthians era um Corinthians organizado e aplicado taticamente. Foi o que se viu. E muitas vezes a organização e a aplicação tática compensa a falta de talentos. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigo do Gazeta Esportiva. O Corinthians ele conseguiu alguma coisa fora do padrão mesmo. E aí a gente começa a teorizar, né? O que é melhor? Você ter um elenco limitado, com um número restrito de jogadores, um elenco onde você tenha várias opções e você possa trabalhar. Então, esse ano a gente está trabalhando muito com a ideia do Corinthians, que por necessidade tem um elenco limitado. O Carille mexeu pouco, até porque não tinha tantas opções assim, e aproveitou também uma situação de que ele disputou só um campeonato, de verdade. Das outras competições ele saiu mais cedo, disputou sempre um campeonato só, o que o ajudou. E as peças que ele teve, elas funcionaram muito bem no primeiro turno, de maneira extraordinária. Quando essas peças começaram a demonstrar desgaste, o time do Corinthians caiu. O Jadson, o Jô, algumas figuras, o Arana, o Rodriguinho, e aí o time teve dificuldades. E aí quando essas peças voltaram, o Corinthians retomou.
É tudo muito difícil, né? Tudo muito, assim, analisado de maneira simplória. Os clubes europeus, eles trabalham com bem poucos, os elencos são curtos e usam muitos meninos da base. O Corinthians, de uma certa forma, fez isso. Mas foi por isso que ele ganhou? Não, ele tem uma metodologia de trabalho que faz tempo que se segue. Desde que esse grupo do Andrés assumiu, o Corinthians trocou muito pouco de treinador. E quando trocou foi 2 vezes porque os treinadores foram para a seleção. E sendo que numa delas o Adilson deu azar, ficou muito pouco, e depois teve aquela briga aérea do Andrés com o Roberto, que o Andrés impôs o Cristóvão, depois o Roberto impôs o Oswaldo, e no fim eles chegaram à conclusão que era melhor seguir com a linha que estava lá, que era o Carille. Enfim, deu certo, virou, não dá para discutir, com relação especificamente ao Carille que você estava, cara extremamente competente, extremamente trabalhador e merece tudo que está conseguindo. Ele, Valmir Cruz, a comissão técnica muito boa, os meninos, o Loz, o Fabinho, o Cuquinha, são caras que, sabe, formam um grupo legal. E uma coisa importante, só para finalizar, o Flávio Adalto não enche o saco, ele não se intromete, ele vai lá, perguntar precisando de alguma coisa e tal. Ou seja, muito faz quem não atrapalha. E ele é desse tipo. Ele é inteligente como ele é. Dele. Precisa de mim? Não precisa. Ele não vai se intrometer, encher o saco. Deixa a comissão trabalhar. Então, o Flávio, como administrador, ele tem sido muito legal. Tem feito um trabalho bem bacana no Corinthians. E para não dizer que não falei do jogo, não falamos do jogo, né? O Corinthians não jogou bem contra o Avaí, não. Mas fez o suficiente para vencer por 1-0. E o Casim quis fazer aquele gol? Quis, claro que quis. Ele se joga na bola, vai com o peito na bola. E merecido. Justo, né? Foi? Quando o Hernandes faz um gol de peito é demais e tal. O Casinho se jogou. Não, mas ele disse, mas aqui eu não estou falando que foi demérito nele. Não, pelo contrário, estou dizendo justamente que foi mérito. Ele se jogou na bola com o peito para fazer. Meio exótica, né? Ele é raçudo, ele é de... Mas exótico. Eu concordo com o Carille, que se ele tivesse um pouquinho mais de sequência, talvez... Se dá para perceber o tempo todo que ele está ansioso para fazer o gol, está ansioso por acertar. Acho que agora tira um pouco o peso. Se bobear, faz o gol do título, sabe? E já fica terminado. Que o João já fez, né? Eu acho que já fez, pois é. E a enquete desta segunda-feira tem a ver com o próximo jogo do Timão contra o Fluminense. O Corinthians vai ser campeão na quarta-feira, sim ou não? Para votar é só acessar o site gazetesportiva.com. E aí, quarta-feira é dia de festa do Timão? Sim? Sim. E aí, Flávio? Quarta-feira, tranquilo? Não tem nenhum problema. A pior das hipóteses, na quinta, no sofá, vendo o Palmeiras e o Santos se arrebentando lá. Mas eu acho difícil o Santos ganhar hoje da Chapecoense, porque o Santos já sai da parada. O Grêmio e São Paulo também não acredito que o Grêmio se preocupe em vencer. E aí, mas acho que o Corinthians ganha por conta dele mesmo. O time do Fluminense não tem nível para encarar o Corinthians, não. Bom, a gente quer saber a sua opinião. Vote no site gazetesportiva.com.